E aí, pessoal, meu nome é André, sou estudante do curso de Ciências da Computação, terceiro período na Farfic. Estou aqui para explicar um pouco sobre o método de ordenação Merge-Sort, a disciplina de estrutura de dados ministrada pelo professor Daniel. Antes de irmos para a parte de codificação, vamos falar um pouco sobre a teoria, explicar um pouco mais sobre o que é Merge-Sort. Primeiramente, como Quicksort, Merge-Sort é um algoritmo de divisão e conquista. Assim sendo, ele utiliza-se da recursividade. Sua ideia básica consiste em dividir o problema em vários subproblemas e resolver esses subproblemas através da recursividade e conquistar. Após todos os subproblemas terem sido resolvidos, ocorre a conquista, que é a união das resoluções dos subproblemas. Assim sendo, o Merge-Sort começa a realizar a divisão até chegar em um vetor indivisível, uma parte indivisível do vetor, e daí ele vai unificando os valores, formando o vetor de tamanho inicial, só que ordenado. Como o algoritmo Merge-Sort usa recursividade, há um alto consumo de memória e tempo de execução, tornando esta técnica não muito eficiente em alguns problemas. O algoritmo consiste, como já foi dito, em calcular o ponto médio do subarranjo, conhecido também como pivô, conquistar, recursivamente resolve os dois subproblemas gerados pelo método, pela primeira vez que ele entra no método, e combinar, que ele une os subarranjos gerados em um único conjunto e os ordena, como a gente vai ver no exemplo a seguir. A gente tem um vetor de inteiros constituído por 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10. No Merge-Sort, a gente acha o meio, ou pivô, e cria duas sublistas e vai fazendo isso até chegar num valor unitário. Como a gente vai ver, ele vai se subdividindo até chegar no valor unitário, como a gente tem 38 e 27. Daí, eu pego esses dois subvalores, uno eles e ao mesmo tempo já ordeno. A gente tem 38, 27 unitariamente, juntando a gente tem 27 e 38 de forma ordenada. A mesma coisa é feita para os outros subvetores, que são meio que decompostos até chegar em sua forma unitária, e daí eles são unidos novamente até chegar unidos novamente e reordenados. E isso também é feito nesses dois novos subvetores, que também são reordenados. E o mesmo é feito para o lado direito. É subdividido até chegar na parte unitária, depois é unificado e reordenado. No final, as duas partes, esquerda e direita, que já estão ordenadas, são unificadas e, por sua vez, ordenadas, como a gente tem mostrado aqui no final do resultado. Que o vetor que antes estava totalmente desordenado, agora encontra-se ordenado. 3, 9, 10, 27, 38, 43 e 82. Bom, agora que a gente já viu um conceito básico de Merge-Sort, já viu um exemplo de funcionamento, vamos para a codificação, em que eu vou mostrar passo a passo como é feito o código para realizar o Merge-Sort por métodos recursivos. Bem, vamos lá. Bem, com a ideia já aberta, você vai criar um novo projeto. No meu caso já está criado, ordenação. Em ordenação eu posso criar um novo pacote, que eu posso chamar de ordenações, ou como você bem entender. Aqui a gente está só para demonstrar a aplicação de um método de ordenação. Dentro desse pacote a gente vai criar uma nova classe, que nesse caso eu vou chamá-la de Merge-Sort. Ok. Criado Merge-Sort, a gente vai começar a implementar a codificação para ele. Vamos lá, começar criando um public static void para fazer a chamada diretamente no método main, Merge-Sort, certo?
o merge sort eu vou pedir um int vetor e um int tamanho. Ok. Eu vou realizar o merge sort enquanto tamanho for maior que 2, se o tamanho for menor que 2, no caso, se ele estiver já na primeira posição, se ele chegar no vetor unitário, ele simplesmente vai sair da pilha, vai voltar na pilha. Ele simplesmente dá o return e volta do ponto onde havia parado na pilha anteriormente. Ok? É que a gente começa realmente a trabalhar com o método merge sort. A gente vai ter que criar um int meio pivô, como bem entender, que vai ser a metade do tamanho do vetor. Ok? A gente vai ter um vetor de inteiro que a gente pode chamar de esquerdo, que vai receber os valores do vetor à esquerda do pivô. Ok, new int vai receber até a esquerda do pivô, até o pivô, caso meio, que é variável, e da direita, esquerda e direito, certo? Que vai receber até o n-meio, que é justamente o tamanho menos o meio, que vai dar justamente a quantidade de elementos para o vetor à direita do pivô. Ok? A gente vai agora criar dois fors para alimentar os dois subvetores. Primeiro, para alimentar o vetor à esquerda, a gente vai começar com o igual a 0, enquanto o i for menor que meio, eu faço o i++ e alimento o vetor esquerdo na posição i com o vetor na posição i. Ok? Faço agora a alimentação para o vetor à direita. Eu vou ter o int i começando com meio. Enquanto o i for menor que o tamanho. E mais. Ok. Faço a mesma coisa. Direito na posição i. Recebe o vetor na posição i. Ok. Depois de feito isso, a gente vai fazer uma chamada recursiva para esse método merge sort, em que a gente vai passar o vetor esquerdo com o tamanho dele até o meio, como a gente já viu, e a gente também vai passar o vetor direito, com o tamanho dele, como a gente já viu lá em cima, sendo o tamanho menos o meio. Ok. E aí, depois de feito isso, a gente vai ter que realizar a unificação desses dois subvetores, que vai ser o método merge, que vai ser o método de unificação, que vai receber o vetor total, vai receber os dois vetores da esquerda e da direita, e vai receber até onde esses vetores vão. No caso, o vetor da esquerda vai até o meio, e o vetor da direita vai até o tamanho menos o meio. Vou criar este método. Bem, agora a gente vai vamos implementar o merge. Antes disso, só consertar este pequeno errinho, certo? Agora vamos lá implementar o método merge.
Ok, vamos criar de novo um public static void merge, que a gente vai passar 3 vetores de inteiro, vai ser o vetor completo, certo? O vetor à direita, vetor à esquerda, perdão, esquerdo, e o vetor direito. Ok, a gente também vai passar o tamanho do vetor esquerdo e o tamanho do vetor direito. Vou colocar E e D. Ok, certo. Agora a gente vai começar a implementar. Quando entrar nesse para realizar a unificação, a gente vai criar alguns auxiliares para nos ajudar aqui dentro. A gente vai criar o int i igual a 0, o int j igual a 0 e o int k igual a 0. Vocês vão entender no decorrer da explicação do método merge. Criar um while para ele fazer um loop enquanto satisfazer a condição, que essa condição vai ser justamente enquanto o i, que começa com 0, for menor do que o e, que é o esquerdo, e enquanto o j, que também começa com 0, for menor do que o direito, certo? Ok. Vamos lá, aqui dentro a gente faz um teste lógico, um if, e testa se o vetor esquerdo na posição i, se o esquerdo, então vocês já entenderam, o i vai representar as posições das casas do vetor esquerdo e o j vai representar meio que os valores das casas do vetor direito, ok? Então vamos lá, enquanto o esquerdo na posição i for menor ou igual ao direito na posição j, tudo certo, eu vou fazer com que o vetor, o próprio vetor, na posição, no caso K++, receba o esquerdo na posição e mais. Nesse caso, o que ele vai fazer? O vetor 0, se o K fosse 0 e fosse 0, o vetor na posição 0 receberia o subvetor esquerdo na posição 0 e o vetor K receberia mais 1 e o esquerdo, o I, receberia mais 1 depois de fazer essa implementação, ok? Se não, se o vetor, novamente, K++, a direito, porque se não for esquerdo, a direito, recebe o J++. Ok. E feita essa implementação, ele sair desse while, ele vai parar em mais um while, que vai testar se o i é menor do que o e, que é o esquerdo. Foi o teste lógico que a gente fez lá em cima. Quanto o i for menor que o esquerdo, quanto ainda for menor que o esquerdo, eu vou fazer com que o vetor na posição K++ receba o vetor, no caso, como a gente está tratando do esquerdo, receba o esquerdo na posição I++, ok? E a gente faz a mesma coisa para os valores à direita. Enquanto o J for menor que o direito, que o D, certo? Faço com que o vetor
na posição K++, novamente, seja igual ao vetor direito na posição J++, certo? Esse K++, J++ e mais é porque depois de fazer a implementação, quer dizer que depois o vetor, por exemplo, na posição 0, recebeu o esquerdo na posição 0, o K, que era 0, recebe mais 1 e vira 1, e o I, por exemplo, que era 0, vira 1 depois da implementação, somente após a implementação. Certo? Terminado o método merge, a gente vai criar o método principal, mas antes só um pequeno erro, acabei de notar, que a gente tem que utilizar não i, porque senão ele vai dar meio que um confronto com o vetor esquerdo. A gente tem que utilizar o i menos 1 meio. Ok, certo. Okay, agora a gente tem que criar um método principal, que é o public static void main string args, certo? Aqui dentro a gente cria um vetor inteiro, que vai receber justamente, vou colocar os valores que a gente mostrou na teoria, no slides, 27, 43, 3, 9, 82, 10, certo? Vou passar este vetor no merge sort, passando o vetor e o vetor ponto length, ok? Por final, fazer uma chamada com o método arrays.toString do vetor no final, que já vai estar ordenado. Ok? Então, Ctrl S para salvar, Run as Java Application para executar, e está lá. O vetor que era 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10 foi ordenado e ficou 3, 9, 10, 27, 38, 43, 82, seguindo a mesma lógica mostrada na parte dos slides. Bem, isso é tudo. Obrigado por assistir e até mais.